Quiz da Previdência. As orientações jurídicas previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Pinho e Ambrósio Advocacia. Doutora Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Doutora Fernanda, continuando, falando de aposentadoria especial, que às vezes a gente pensa assim, eu trabalho com produtos, eu vou ter 20% a mais. Não é bem assim, é bem complexo, não é verdade, doutora? Agora fala pra mim, tem uma modalidade de aposentadoria que ainda não tratamos no programa Convívio, mas é um tipo bem importante que nós não falamos, qual seria? Essa aposentadoria especial a gente não tratou num programa nenhum anterior, por isso que a gente até dividiu para falar ela em mais programas, porque realmente as regras sempre foram mais exigentes. Não basta, estou trabalhando nesse tipo de atividade há muito tempo, que não basta você alegar. Você tem que provar, né? Então, temos na legislação previdenciária muitas regras complexas a respeito desse tipo de aposentadoria, que é necessário apresentar a carteira de trabalho, o perfil profissiográfico previdenciário, que ele é conhecido pelas iniciais do nome do formulário, que é o PPP. Muita gente já ouviu falar dele por aí, que ele é o famoso documento que o INSS exige a partir do momento que parou de enquadrar por categoria profissional. Tem os laudos técnicos, que são os que montam todas as informações do PPP, mas hoje em dia o INSS exige não só o PPP, mas também os laudos técnicos internos das empresas, com a descrição detalhada das atividades, dos setores, para verificar se realmente os equipamentos de proteção coletivo, os equipamentos de proteção individual não são eficazes, se realmente é durante toda a jornada, se é de forma permanente, se durante a jornada não há variação do tipo de atribuição que desenvolve diante daquela função contratada, com que afaste os agentes insalubres durante toda a jornada. Porque se só for uma parte da jornada e não toda, o INSS já afasta esse reconhecimento do tempo diferenciado. Então, tem que prestar muita atenção, porque o INSS, por meio das suas legislações, portarias, instruções normativas, exige uma série de documentação para fazer direito a esse tempo diferenciado e aposentar antes. Porque tudo que nós estamos vendo e vamos ainda ver muito com a reforma, o objetivo do governo foi o quê? Fazer com que as pessoas se aposentem mais tarde, trabalhem mais tempo, recolha mais tempo, contribua por um período maior para ter direito àquela aposentadoria. Então, de repente, a aposentadoria especial vai na contramão dessa política nova da Previdência Social. Então, para tentar barrar o máximo possível, as exigências estão cada vez mais complexas, a análise está muito mais rigorosa e a comprovação muito mais difícil mesmo. Doutora, e como comprovar a insalubridade? Então, esses laudos... Como está tudo mais difícil, para estar comprovando... Tem que exigir das empresas que entreguem esses formulários, esses laudos internos, e na dificuldade de obter esses documentos, você tem que fazer as provas por outros meios no seu processo de aposentadoria, pedir inspeção no ambiente de trabalho. O INSS tem esse dever de fiscalizar o ambiente de trabalho. O INSS não tem apenas o
o dever de pagar as aposentadorias está nas normas, que compete também ao órgão fiscalizar o local, os recolhimentos, se está tudo sendo feito dentro das regras da Previdência Social, porque as regras da Previdência começam no primeiro dia que você começa a pagar o INSS. O primeiro mês que o patrão recolhe a sua previdência, a sua contribuição previdenciária para o sistema. Então, interessa ao INSS também saber se as normas do ambiente de trabalho estão sendo cumpridas. Então, assim, você pode pedir, dentro do seu processo da aposentadoria especial, que seja feitas diligências externas para demonstrar que muitas vezes a ausência desses laudos técnicos que a empresa não forneceu podem ser supridas por outros meios de prova, como prova emprestada, por exemplo. O colega do trabalho que saiu um pouco antes conseguiu que a empresa fornecesse toda essa documentação, mas no caso dele, porque teve algum problema ali com a empresa, teve esse obstáculo. Muitas vezes é utilizada a prova de uma ação trabalhista, onde o juiz designou um perito para fazer essa prova técnica na empresa. Ou mesmo você pode pedir isso dentro do INSS. Vai lá ver a empresa onde eu trabalhava, se lá não era um ambiente insalubre, perigoso. Então existem muitos meios de você fazer essa prova do processo e tem que saber exigir tudo isso dentro do seu processo de aposentadoria também. Doutora, e como é o cálculo da aposentadoria especial quem atingiu o tempo antes da reforma? Olha, essa era a aposentadoria com o valor da renda mensal inicial, uma das mais vantajosas. Melhor do que essa era só apenas a aposentadoria por invalidez, né, porque correspondia a 100% das contribuições, mas a aposentadoria especial tem uma regra específica quanto ao seu cálculo, que não se aplica o fator previdenciário, que é um dos fatores principais de redução da renda mensal inicial na aposentadoria por tempo de contribuição, porque o fator previdenciário foi criado justamente lá atrás como uma mini reforma da Previdência para tentar segurar as pessoas para se aposentar um pouco mais tarde, porque o governo fazia essa conta de que a pessoa aposentando cedo, o governo pagava muitos anos a aposentadoria desta pessoa e aí não batia no cálculo dos anos recolhidos e dos anos que pagou a aposentadoria. Então lá atrás criou o fator previdenciário como uma regra redutora do valor das aposentadorias daqueles que tinham idades mais jovens, que se aposentavam mais precocemente. Então a aposentadoria especial não tem o fator previdenciário. Se você trabalhou 25 anos, ou 20 anos, ou 15 anos nas atividades que o INSS reconhece como insalubre, não se aplica o fator previdenciário. Apenas é feita a média das 80% maiores contribuições desde julho de 1994 até a data da aposentadoria. E o que são agentes biológicos que nós comentamos, né? A semana passada, biológico, agentes físicos e agentes químicos. Então, vamos começar pelos biológicos, que são bastante. Por exemplo, os profissionais da área de saúde, muitos deles têm esse contato com vírus, fungos, bactérias. Esse entra no biológico. Isso entra no biológico. Quando a pessoa fica num local com a exposição desses 3 tipos de agentes biológicos, é reconhecida essa insalubridade, porque são agentes que prejudicam a saúde, colocam em risco do profissional de adoecimento. E muitas dessas doenças
acabam prejudicando e deixando a pessoa mais fragilizada, com uma dificuldade maior de trabalhar. Temos mais prova disso do que o vírus que nós enfrentamos aí, pensando agora, né? Que deixa sequelas, né? Não é só no momento que você está acometido pelo vírus que você está adoecido. Então, esses agentes, ao longo da vida, trabalhando direto com eles, você acaba adoecendo. Então, existem muitos locais onde esses agentes biológicos estão presentes no ambiente. E por mais que a empresa tome todas as medidas de proteção do ambiente, tente manter a limpeza, dê aos equipamentos individuais como luvas, sapatos, máscaras, a roupa, tudo, mas mesmo assim acaba tendo contato. Né? Não é aquele contato direto na pele, porque quem não tem nenhum equipamento de proteção individual aí realmente acaba caindo na aposentadoria no grau máximo ou no grau médio, que aposenta com 20, 15 anos. Mas com os equipamentos de proteção individual e coletivos, acaba também tendo essa exposição, porque esses agentes biológicos estão no ambiente. Você não tem como blindar o funcionário a tudo isso, né? Então a gente tem que pensar. A gente fez até uma relação assim de alguns ambientes que são comuns você ter isso. Por exemplo, curtumes, criadouros e matadouros de animais, né? A gente vislumbrando esses ambientes, a gente sabe que tem hospitais, postos de saúde. Quem que procura um hospital que já não esteja adoecido? Ninguém, né? Os consultórios médicos e odontológicos, porque o dentista tá ali, abre a boca da pessoa, tem um contato muito próximo. As clínicas veterinárias, os veterinários estão lidando com os animais adoecidos, que muitas vezes estão com bactérias, mesmo esses vírus protozoários, né? Que acaba passando para o ser humano. Então, essas pessoas precisam dessa proteção especial também da Previdência Social. São funções mais desgastantes. Temos também da construção civil. A gente pensar, tem essa exposição também, né? Porque não é só com o cimento, não está mexendo com o encanamento, não está mexendo com o esgoto. Às vezes tem toda essa exposição. Então, eu pensei em algumas dessas atividades para que as pessoas possam vislumbrar. Será que eu não trabalho, não estou exposto a esses agentes, não estou deixando de exigir esse laudo do empregador e estou perdendo direito a uma aposentadoria especial, né? Às vezes eu passei por esse trabalho e não me liguei e não coloquei aí na minha aposentadoria. Né? Isso. E o que seriam os agentes físicos? Os agentes físicos, o mais conhecido dele é o ruído. Ah, tá. Tudo aquilo, né? Que nos incomoda que causa impacto fisicamente, exatamente, né? Eu cito logo de cara o ruído porque daí já consegue vislumbrar. Os ônibus, tratores, telefonistas, sim, também não só o ruído, mas vamos pensar o calor excessivo. Não impacta no físico do trabalhador? Sim. O frio excessivo. Trabalhando em açougues. Laboratório, no frio elas morrem de frio, porque tem que ficar com ar. Não sei se tem a ver, né? Tem os níveis de tolerância. Tá. Mas, por exemplo, a gente pode pensar assim. No calor tem que ser no calor artificial acima de 46 graus, porque aí é uma temperatura excessiva que prejudica o ser humano. Esse calor excessivo não pode causar um câncer de pele nesse trabalhador. Tem que prestar atenção. Prestar atenção, porque... E o frio abaixo de 8 graus? Quantas vezes a gente vê reportagens de pessoas que se queimam com o frio? É verdade. Então, assim, tudo isso nós temos que pensar.
numa atividade onde, eu trabalho na cozinha, mas eu fico entrando no quente e frio, o dia todo. Entendi. Tá? Tudo aquilo que é, né, físico, você pode também, né, procurar um advogado, aquilo que você for, para ver se você também não se encaixa, né, nesse agente físico. E agentes químicos? Ali no agente físico ainda nós temos a eletricidade, que é um outro agente que é bem perigoso, porque o funcionário exposto a uma eletricidade acima de 250 volts é considerado uma atividade de risco. Verdade. Pensa... Nossa, quantos já morreram aí? Então, mas está exposto a esse trabalho. Se é habitual, permanente, durante toda a jornada, essa atividade não é insalubre, ela é perigosa, mas tem previsão na lei que essa exposição contínua e permanente também é enquadrada. A gente tem que pensar que existem várias formas de esse contato físico. O ruído, como eu falei, tem um nível também. E a legislação variou bastante dos decibéis que havia esse enquadramento. Até março de 97 era 80 decibéis. Então você tem que pedir um laudo para a empresa que faça essa medição no ambiente. Por mais que tenha o protetor ele diminui, mas ele não isola totalmente, né? Depois de 97 até 93, esse ruído foi colocado como limite de tolerância 90 decibéis. E de 2003 até os dias atuais é 85 decibéis. Então precisa analisar este nível de ruído no laudo da empresa. Não basta a empresa escrever, está exposto ao ruído. Se ele não tiver a medição exata, o INSS não reconhece. Só para nos atrapalhar, né? E o último aqui, os agentes químicos. Existem muitos produtos químicos que são prejudiciais à saúde, que se você tem contato permanente, por mais que esteja usando, por exemplo... O combustível seria um? Sim. Além de ser inflamável, né, que é o risco da periculosidade, você também aspira aquilo no trabalho durante toda a jornada. O lavador de carro também porque, menino, outro dia eu estava no posto, eu estava lavando um carro lá, eu não consegui ficar perto de forte que não sei se tem. Às vezes a gente até lacrimeja, né? E aí você pergunta para o funcionário, ele fala que não sente mais, acostumou. Não é que não, mas prejudica a saúde. Ele está isso mesmo, inalando aqueles produtos. Existe uma portaria do INSS que tem a especificação desses produtos, tem a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho que especifica todos esses produtos. Muitos deles, esses produtos químicos que a gente acaba inalando, são cancerígenos. Por exemplo, olha eu aqui, tô tirando minhas dúvidas. Calçado, quando eu tinha lá meus 12, 13 anos, eu passava cola, né? E era um cheiro insuportável, era forte. Sim, a cola entra assim. A gente relacionou aqui o nome do produto e algumas atividades ligadas, porque às vezes eu falo assim, o arsênio causa isso. Mas qual atividade tem exposição ao arsênio? Por exemplo, atividades com tintas, inseticidas, por exemplo, esterilização de ambientes, né? Conservação de madeiras, alguns medicamentos têm esse arsênio. Então, o rol de produtos é específico, mas você vê como amplia para muitas profissões. Né? Tem o amianto, por exemplo, colocação ou demolição de produtos de amianto, porque algumas estruturas são desse material e quando você está mexendo na estrutura, você acaba tendo contato com esse tipo de produto. O benzeno, que é a questão...
o benzeno é dos postos de gasolinas, né? Que é o petroquímico. Também o benzeno tem muito na fabricação de cola, como você falou, borrachas, em soldas. Então você vê os serralheiros, soldadores, eles têm bastante contato com esse produto que é o benzeno. Então tem o berílio e derivados, que são das ligas metálicas, né, que daí vai os serralheiros, na fabricação de fluorescentes, de alguns tipos de vidros, porcelanas, de isolantes térmicos, soldagem, galvanização. Então são produtos que você, se ficar um tempo próximo e não está acostumado, você sente o efeito da diferença no organismo, né? Então você imagina aquele trabalhador que todo dia, durante toda a jornada acabou acostumando, né, aderindo aquilo todo dia, acaba acostumando com o cheiro, tudo, né? Mas depois tem as consequências, né? O bronze e chumbo, que são tem os derivados nas tintas, esmaltes, vernizes. Nossa, é tudo forte isso. É tudo forte. Nós que não trabalhamos com isso, a gente sente um pouco tempo tendo. O cloro também é um produto considerado químico insalubre, o iodo. Eu fiz uma relação porque são tantas coisas que às vezes a pessoa está tão acostumada, habituada a lidar, que ela nem imagina. Nem imagina, fala assim, poxa vida, né? Eu já me habituei tanto que pra mim tá comum. Então você tem direito, gente. Os seus direitos, né? E tem mais. O cromo e ácido crômico, que é na curtição de couros. Pintos com pigmentos que possuem cromo, polimento de móveis, fabricação de cimento. Então, se você pensar na fabricação de cimento, quantos pedreiros não tem? Nossa Senhora, a hora que coloca aquele negócio. Na fabricação de cimento também tem o flúor e ácido fluorídrico, que também nos vidros, esmaltes, nas telhas, na fabricação de ladrilhos, cerâmicas, na fibra de vidro, na gasolina. Então, em muitas atividades tem muitos produtos químicos que atingem a nossa saúde. Nas atividades do campo também tem o fósforo e o manganês com fertilizantes. Na fabricação de explosivos, no curtimento de couro, muitas vezes também encontramos esses materiais. Solventes em geral também a gente encontra esses produtos químicos como na cera, graxas, desengordurantes, removedor de tinta, anestésicos, borrachas, resinas das pinturas. Então veja quantas atividades acaba tendo contato com esses solventes, que se você demonstrar que a atividade era habitual e durante toda a jornada, você entra nas atividades insalubres. Por isso que na realidade você precisa procurar um profissional capacitado, né, para estar te orientando, porque você viu que a doutora Fernanda citou muitas coisas aí que entra, né? Mas você precisa ter um profissional para estar te ajudando. Precisa, porque a relação é bem extensa e assim, a gente enumerou os produtos. Imagina a gente enumerar todas as profissões que tenha isso. Imagina. Muitas vezes as pessoas falam, o bombeiro, por que é uma atividade especial, né? Ele não lida com monóxido de carbono, com aqueles produtos para apagar os fogos, né? As queimadas. Nós estamos numa época que isso... Ninguém está obedecendo, queimada para tudo quanto é canto, né? Então, na realidade, tem muita coisa, né? Doutora, muito obrigada. Semana que vem também, na próxima vez, nós vamos estar falando aí da reforma, se mudou alguma coisa. Vamos assustar o pessoal. Agora você ficou contente que você se enquadrou aqui, né? De repente, semana que vem ou a próxima, nós vamos estar falando na reforma aí que deu uma mudada, né, doutora? Sim, bastante. Vamos deixar para semana que vem? Vamos. Tá? Obrigada, doutora, por estar nos ajudando assim a esclarecer muitas coisas, que eu acho que é muito importante. E se você perdeu também
essa entrevista tem no YouTube, Solange Magon Oficial, e também, né, o teu como que tá no YouTube? Nós temos a página do escritório, que é Mascaro Pinho Ambrosio Advocacia, nós temos canal no YouTube, página no Facebook e Instagram, para todos aqueles que quiserem ter acesso, isso, né? Perdeu algum tema interessante, né? Que é para a pessoa que está nos assistindo. No YouTube tá como Mascaro e Pinho Ambrosio Advocacia. Então é só seguir, pedir aí para cada vez que tem uma entrevista nova você ficar bem informado, tá bom? Porque esse é o nosso Quiz da Previdência com a doutora Fernanda Mascaro. Quiz da Previdência. As orientações jurídicas previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Pinho e Ambrosio Advocacia.